Pessoal, vamos para a nossa revisão da lição. Lição de número hoje, lição número 5. Título dela, Todas as Nações e Babel. E a gente continua o percurso aí na história do livro de Gênesis, que é o nosso tema desse trimestre. Continuando aí a sequência do livro de Gênesis, a gente passa ao dilúvio e a lição dessa semana se concentra no evento do capítulo 11, como parte central aí do texto de análise, com alguma referência ao capítulo 10 de Gênesis, para a questão da genealogia que aparece aí dentro do desenho, e o encerramento do dilúvio com a história da Torre de Babel. Esses são os temas principais que a gente tem aí na discussão dessa semana. O que é interessante observar nessa sequência, Gênesis 9, 10 e 11, em sequência do modelo da história do dilúvio. A primeira coisa interessante de a gente observar a sequência da história é, ok, o dilúvio termina, Noé sai da arca e há uma promessa feita a Noé de que Deus não vai mais destruir a terra com um dilúvio. E essa promessa feita a Noé persiste a partir de um evento, de um sinal no céu, um sinal atmosférico, que é a presença do arco-íris, que na realidade é uma estrutura óptica em função da umidade, formando aí um prisma que a gente tem como um fenômeno, normalmente em dias pós-chuva ou dias pós alguma garoa, a gente vê esse fenômeno presente na atmosfera. E é interessante essa questão, porque isso destaca a gente do período anterior ao dilúvio. O período anterior ao dilúvio não tem esse fenômeno, pelo menos dá a entender que esse fenômeno do arco-íris não aparecia na atmosfera, seja pela própria constituição, pela forma como a atmosfera estava estruturada antes do dilúvio, seja pela questão da chuva mesmo, a forma como as nuvens se comportam e o ciclo de chuva se estabelece pós-dilúvio. Independente dessas questões, o fato é que havia uma promessa clara, uma promessa definida da parte de Deus, de que a terra não voltaria a ser destruída com um dilúvio. A história dessa semana, que é a história da cidade ou da Torre de Babel, ela se centra nesta questão. O povo, passados alguns anos depois do dilúvio, afasta-se dos caminhos de Deus e desiste desta promessa de Deus, ou pelo menos não confia nessa promessa de Deus, e passa a construir algo que entre em contraponto ou em contradição direta com essa questão. Esse é um dos temas da discussão da semana. O segundo dos temas da discussão da semana, que é um tema paralelo, que aparece nessa história, é um tema que a lição cita, embora não possa aprofundar nele de maneira completa, mas ela cita, que é a questão da maldição sobre Cão, e aquele episódio do capítulo 9, depois da saída da arca, nos primeiros dias aí, e meses e anos na sequência do dilúvio, quando num desses episódios, Noé acaba se embebedando, comendo ou tomando na sua vinha alguma coisa na produção, e ele se embebeda e aparece nu em sua tenda, e aquele episódio entre os irmãos que acontece quando o cão vê o pai nu e sai fazendo fofoca pelo acampamento e zombando até certo ponto do pai e avisando os irmãos, e isso implica em uma maldição que vem na sequência. Esses são os temas que a gente tem aí como sequência de discussão da lição. Esses temas, eles são correlatos, eles se relacionam em duas direções. Na realidade, a atenção da lição não está para a maldição de Cão, mas para o fato de que essa maldição recai sobre descendência de Cão, no caso Canaã, e essa história vai se cruzar lá na frente com a história dos descendentes de Sem. E essa é a parte importante deste episódio. Então, do que se trata, então, olhar para essa sequência do dilúvio? A primeira coisa interessante da sequência do dilúvio é que a história recomeça. A humanidade vai se refazer, a humanidade vai se renovar. E ela se renova a partir de três vertentes, de três descendências
as descendências de Sem, de Cão e de Jafé. E cada uma dessas descendências aponta para uma direção diferente dos territórios, ou para direções diferentes dos territórios conhecidos hoje na história, conhecidos hoje na geografia do mundo, e isso é interessante de observar nessa descendência. Por quê? Se a gente observar lá atrás, na descendência de Adão, no capítulo 5 de Gênesis, a gente vai perceber que a sequência dos descendentes de Adão apresenta uma sequência nominada de primogênitos na história, ou de filhos na história, com suas respectivas idades. Qual é a idade do pai quando o filho nasce? E essa sequência nos permite reconstruir um calendário de tempo anterior ao dilúvio. Se você soma essas descendências e verifica as idades presentes ali e as diferenças etárias nessa apresentação, isso forma um calendário. 130 anos de Adão, desde a criação da Terra, depois 105 anos de Sete, até o nascimento de Enos, e assim sucessivamente, até a gente chegar em Noé, com 500 anos, nascendo 3 filhos. Essa história, montada por Moisés, ou construída por Moisés na sua redação de Gênesis 5, ela é diferente da história representada em Gênesis 10. A história de Gênesis 10 mostra a renovação da terra a partir de pessoas que nascem da descendência de Noé. E, curiosamente, na lista de Gênesis 10, a gente não encontra idades, a gente encontra nomes de pessoas e lugares para onde essas pessoas foram. Lugares onde essas pessoas foram habitar. O que significa dizer que, na sequência descritiva de Moisés, ele não se preocupa com a questão temporal pós-dilúvio. E há uma sugestão de razão para isso. Não há nenhuma interrupção posterior ao dilúvio que rompa com a história. E é curioso que o mesmo redator, o mesmo relator, Moisés, no texto de Gênesis 5 e no texto de Gênesis 10, adote uma postura tão diferente na forma da redação. Essa postura diferenciada mostra que, de Noé até Moisés, não há interrupção da história e é possível reconstruir, da genealogia de Noé até Moisés, o fluxo de direções para onde a humanidade se locomoveu. Assim que saem da arca, a orientação de Deus para aqueles que seriam os descendentes de Noé é de que eles ocupassem a terra, se espalhassem pela terra e, cumprindo a mesma ordem dada a Adão e Eva, se multiplicassem, enchendo a terra. Diferentemente da apresentação de Deus, o que esse povo faz é, além de se afastar de Deus, agir de maneira contrária a essa ordem e se concentram em um só lugar, formando ou edificando uma cidade, e dentro dessa cidade, ou no centro dela, edificando uma torre com 2 perspectivas. Número 1, essa torre representava, até pela forma como ela é construída e apresentada no texto bíblico, ela representava a adoção de outro elemento de crença que não fosse Deus, ou uma deturpação da crença em Deus, talvez até pela substituição de outros deuses ou outros fenômenos de crença. A segunda questão que essa torre representava era uma tentativa humana de escapar de um potencial dilúvio futuro ou de alguma intervenção divina futura que buscasse exterminar a raça humana, e a torre os protegeria a partir do momento que eles alcançassem os céus, e alcançando os céus pudessem escapar de um eventual dilúvio. Mas não é só isso que me chama a atenção nessa história, há uma terceira questão que Ellen White aponta nessa história, de que também pairava na mente das pessoas que estavam construindo essa torre a possibilidade de, em chegando aos céus, entender as causas do dilúvio por uma abordagem natural, e a partir do momento que compreendessem as causas do dilúvio, pudessem intervir nessas causas, pudessem, inclusive, bloquear alguma possibilidade futura de dilúvio, o que mostra, até certa medida, o efeito do cientificismo, ou seja, do conhecimento técnico-natural presente naqueles tempos, naquela ocasião, entre esses sujeitos, tentando encontrar quais eram as causas do dilúvio.
Da mesma forma como antes do dilúvio, a gente percebe pessoas tentando justificar por que não poderia acontecer um dilúvio na pregação de Noé. Ou seja, tanto antes quanto depois do dilúvio, você encontra pessoas que, na construção do conhecimento humano, tentam encontrar explicações para o sobrenatural, ou tentar explicar naturalmente eventos sobrenaturais. E esses são três aspectos interessantes, presentes nessa questão da Torre de Babel, nessa questão que envolve o processo da Torre de Babel. Uma segunda questão a ser observada em sequência disso é o que acontece a partir dessa construção, a partir dessa forma como o ser humano age. E a maneira como o ser humano age nesse formato de tentar se aglutinar em um só lugar impediria o plano de Deus de espraiamento das pessoas pela superfície da terra, e mais do que isso, esse espraiamento diminuiria a intensidade e velocidade com que o mal se propagaria. Afinal de contas, se as pessoas se concentram todas num lugar e se tornam más, o mal se alastra de maneira muito intensa. Mas se elas se espalham, uma não interfere na outra e a tendência é o mal seguir um ritmo um pouco mais lento, isso também estava nas intenções de Deus nesse processo, como uma forma de coibir a propagação do mal na mesma velocidade que apareceu no período anterior, que motivou ou obrigou a uma intervenção de Deus com o dilúvio. O fato é que, contrariando o plano de Deus e se centrando em um só lugar, todas essas coisas passam a ser fenômenos presentes na humanidade. Tanto que, se você observa as declarações que Ellen White faz dessa ocasião, ela também pontua que haviam sinceros na construção da Torre de Babel. Ou seja, haviam pessoas no processo da construção que eram pessoas que criam em Deus, tinham dúvidas a respeito da efetividade de tudo aquilo e acreditavam na promessa de que Deus não destruiria a terra outra vez com um dilúvio, mas foram enredadas pelos argumentos, pelos discursos, foram enganadas por essas pessoas que lideravam a construção da Torre de Babel. Uma outra questão interessante, uma questão histórica ligada a essa situação da Torre de Babel, é quem está por trás dessa construção. Um dos grandes líderes por trás desse projeto da construção da Torre de Babel é um sujeito descendente de Cão, de Cush, de nome Nimrod. E esse sujeito, que é tratado na genealogia de Noé, ali no capítulo 10, como um grande valente, ou um grande homem que viveu na terra, um grande caçador, ele aparece, curiosamente, no futuro, na história que conhecemos hoje, dentro da arqueologia, ele aparece, por exemplo, na construção de Nínive, ou em outras referências ao Império Assírio, e aquela região da Suméria Antiga. E é interessante que esse posicionamento do capítulo 10 de Gênesis forneça para a gente a possibilidade da reconstrução da história pós-dilúvio. O que acontece na intervenção de Deus? Eles estão trabalhando o processo dessa construção quando a gente começa de novo a observar o uso da linguagem intencionalmente de Moisés, fazendo alusões a textos anteriores, a formatos anteriores do processo. Quando você vê a descrição da Torre de Babel, aparece lá a humanidade dizendo: construamos uma torre para que possamos subir até onde Deus está, até as nuvens onde habitam os deuses. Quando você olha Deus observando tudo isso, Deus diz o oposto. Vamos descer até onde eles estão, porque o que eles estão fazendo é mal e a gente precisa intervir. E há um contraste interessante, a humanidade querendo subir aos céus e ocupar o lugar de Deus, e Deus descendo à humanidade para tomar satisfação daquilo que eles estavam fazendo, contrariamente à sua vontade. E Deus desce à terra, e o texto apresenta essa condição, e essa é uma situação interessante, porque dentre as pouquíssimas vezes em que a gente vê Deus, o Pai, em alguma intervenção ou em algum processo ligado à humanidade, esta é uma das vezes em que Deus, o Pai, aparece em cena e desce à terra e refaz um processo.
assim como a gente vê depois lá na manifestação de Jesus, dentro da sua condição messiânica, também o Pai aparecer em cena dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E essa é uma cena peculiar da apresentação de Deus diante dessa cena. E o fato é que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito, intervém nessa história, porque, de novo, aparece o plural na história, assim como em Gênesis, na criação, aparece a forma plural, façamos o homem conforme a nossa imagem. Nesse momento, aparece Deus também na forma plural, descendo como intervenção ao processo do pecado. O fato é que, dessa vez, Deus não vem e destrói o pecado, no sentido de uma intervenção tão radical quanto a do dilúvio, mas intervém de uma maneira diferente e curiosa, que é confundir as línguas. E daí a mudança do sentido da palavra Babel, ou a significância primária da palavra Babel, como porta, como uma referência de porta de Deus, ou porta do céu, e uma alusão, uma referência agora à confusão, especificamente no caso a confusão de línguas, e a gente adota esse termo enquanto estrutura verbal até hoje, com a expressão Babilônia. A expressão está ligada a essa questão de confusão, ou a confusão de línguas, no caso específico da Torre de Babel, e até é usado hoje em algumas situações, como um dos softwares mais famosos de aprendizado de língua da atualidade, que é um software que guarda esse nome, essa referência a Babel. O que é interessante observar aqui? Deus, de maneira caprichosa, vai e confunde as línguas. A pergunta é: a quem Deus deu cada língua? São perguntas sem resposta, mas perguntas interessantes de se fazer. Porque a escolha de quem falaria que língua nessa intervenção de Deus é arbitrária, é arbitral. Deus vai lá e intervém. Portanto, a gente não sabe quais são os critérios precisos que Deus escolheu para estabelecer a diferença entre línguas, mas o fato é que ela ocorreu. E ocorreu a tal ponto que as pessoas não se entendiam mais na construção e foram percebendo que alguns compreendiam alguns e outros não. E foram se agrupando conforme a capacidade de compreensão da fala. E eu fico imaginando a confusão que isso gerou, não só na construção, mas a confusão na mente das pessoas, de falarem alguma coisa para alguém e o sujeito responder e você não entendeu o que o sujeito está falando e ele não entendeu o que você fala. Agora imagina todo mundo nessa condição, olhando para os lados e tentando conversar, e de repente você entendia um, se aproximava dele e perguntava: o que está acontecendo? Também não sei, eu só sei que eu estou te entendendo e você está me entendendo, mas eles não estão entendendo a gente. E devagarinho, essa população se agrupando em estruturas distintas. E, obviamente, a ficha caiu de que aquilo só poderia ser uma intervenção de Deus. E eles se agrupando, agora recebem de novo a ordem e se espalham. Volta ao plano original de Deus e se espalham pela terra de acordo com as suas línguas. Uma das coisas interessantes desse fenômeno de intervenção de Deus é a possibilidade de, a partir desta intervenção, a gente ter a modulação do que conhecemos hoje como estruturas raciais. Afinal de contas, até aquele momento, o que você tinha enquanto desenho da humanidade é a descendência de Noé. Mas o espraiamento dessa população toda, se a gente aplicar, por exemplo, algumas regras básicas aí do que conhecemos da genética, esse espraiamento das pessoas, se Deus, na sua intervenção, resolveu escolher pessoas de acordo com a sua estrutura genética e as agrupou, isso explicaria porque de um único tronco, no caso Noé, a gente teria tantas raças diferentes espalhadas pelo globo. Mas isso é só uma especulação do que esse fenômeno de línguas poderia ter provocado, além da questão de espalhar as pessoas pelo globo. Independente dessas questões, o fato é que Deus, nesse momento, ao intervir, acaba por salvar pessoas. Afinal de contas, havia sinceros ali, que quando Deus intervém, eles têm a oportunidade de retornar para os caminhos de Deus, seja naquele momento em específico ou no futuro.
a intervenção desse espalhamento formaria nações, várias nações descritas no capítulo 10. E quando a gente percebe ali a descrição do capítulo 10, os jafetitas foram para a região dos mares e ilhas, ou seja, a região do Mediterrâneo, a Grécia. Os canitas foram para 2 ou 3 regiões, considerando a área do Oriente, a área da Mesopotâmia e uma parte da região norte do que hoje a gente conhece como região da Palestina. E os semitas, num primeiro momento, caminhando na direção também do Oriente, a região da Mesopotâmia, e depois, a partir de Abraão, migrando para a região dos canitas, a região de Canaã. E essa é uma parte interessante em que as histórias se cruzam. O evento, o episódio que acontece com Noé e seus filhos, que gera a maldição sobre Cão e, consequentemente, sobre sua descendência, Canaã, agora encontra na história de Abraão, na história dos semitas, o cumprimento dessa maldição, onde os canitas, os cananeus, passam a servir aos hebreus, no sentido da entrada da terra prometida. E as histórias se cruzam a partir daí. Outra coisa curiosa que aparece no texto, e a lição faz alusão a isso também, é a contagem das gerações, das 70 gerações, como uma metáfora do que aconteceria no futuro, por exemplo, nos 70 anciãos, ou na divisão dos 70 no povo de Israel, como uma antecipação disso, demonstrando a abrangência do projeto salvífico de Deus para todas as nações. Ou seja, a maneira como o texto retrata as gerações é a maneira como lá na frente essa representação das 70 famílias a partir, ou das 70 pessoas a partir da história de Jacó e, consequentemente, os 70 anciãos lá na história do povo hebreu com Moisés, demonstra essa abrangência da salvação de Deus, que é uma outra coisa curiosa no texto. O que vincula com a promessa feita a Noé, de que Deus estaria com ele e formataria o ser humano depois do dilúvio, e isso acontece. Ainda que uma parte dos descendentes de Noé tenham se afastado de Deus, uma corrente da geração de Noé persiste no modelo e dá a sequência dessa história a partir de Sem, depois a partir de Abraão, depois a partir de Jacó, até chegar na história do povo hebreu. Uma última coisa curiosa da lição dessa semana, e que vale também a gente lembrar, dessa diferença de genealogias do capítulo 5 para o capítulo 10, a forma de descrição, é que, diferente, por exemplo, dos modelos teóricos da atualidade que tentam descrever as origens da humanidade a partir de processos variados de explicação, talvez a mais comum, a teoria evolucionista do mundo atual, pregada e desenvolvida na ciência atual, é interessante observar que no modelo evolucionista, não importa qual vertente a gente esteja usando, uma vertente atual ou uma vertente mais antiga como a de Darwin, pouco importa qual vertente a gente use, em algum momento a gente esbarra em uma pergunta sem resposta. Porque a gente reverte o processo de perguntas sobre origem até que a gente chega num campo onde a gente não ultrapassa e há um vácuo, há um buraco chamado de elo perdido, que é a transição do que teria sido o mundo pré-histórico para o mundo conhecido como histórico. É aqui em Gênesis 10, na transição pós-dilúvio, que a gente vê exatamente isso acontecer na Bíblia. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia, eles ofertam um relatório único dentro do formato bíblico, que é o que a gente chama de relatório pré-histórico bíblico, e principalmente esse relatório presente nos capítulos 1 a 9. Mas é exatamente no 10 e no 11, que é a transição pós-dilúvio, que a gente encontra algo que não existe em nenhuma outra explicação na história geral, ou no mundo da ciência secular, sobre a sequência ininterrupta de eventos, desde a origem até hoje. Por exemplo, a gente não encontra nas explicações evolucionistas nomes e sobrenomes daquilo que teria sido o precursor do homem atual, do homem conhecido da atualidade, ou o homem moderno, o homem do nosso contexto.
Você encontra conjecturas do que teria sido a humanidade antes do homem que conhecemos hoje, antes dos sapiens que conhecemos hoje. Quando você vai à Bíblia, a gente também tem pré-história na Bíblia. Os 9 primeiros capítulos da Bíblia dependem, em primeiro lugar, numa referência direta de fé. Afinal de contas, se essa história é verdadeira dos 9 primeiros capítulos, o dilúvio fez todo o serviço de apagar essa história. Nenhum registro persistiu da história anterior pós-dilúvio, exceto o registro natural. Fósseis, a estrutura terrestre, a forma como a gente vê o movimento e comportamento das rochas sobre a superfície, e uma série de elementos que mostram que, de fato, houve um momento em que a Terra esteve debaixo da água, toda ela. E houve uma intervenção catastrófica. Isso não é dificuldade na ciência, acreditar que a Terra passou por uma grande catástrofe de maneira global. Tanto que até brincadeiras de criança, como desenhos animados da Era do Gelo, mostram isso. A discussão é quem teria causado esse fenômeno. Para a ciência secular, esse evento tenta-se dar explicações naturais para ele. Na Bíblia, há uma referência direta sobre quem causou. Mas o fato é que, se Deus causou isso, como efeito colateral do dilúvio, a história acabou. Todo mundo que existia antes do dilúvio se foi, exceto um sujeito com a sua família. Quando a gente vai a Gênesis 10, acontece uma coisa muito bonita, que é a ligação da pré-história bíblica com a história. Ou seja, existe um sujeito na história bíblica que tem um pé do lado da pré-história e o outro pé do lado da história. Ele existe depois do dilúvio. O que significa dizer que, se Noé existe, seus pais também existem, seus avós, seus bisavós, etc. O que significa dizer que a lista de Gênesis 5 se liga com a lista de Gênesis 10 sem nenhuma interrupção, porque os últimos 3 versos do capítulo 5 terminam com Noé e seus filhos, a partir de Lameque. E os primeiros versos de Gênesis 10, pós-dilúvio, começam com Noé e seus filhos. O que significa dizer que na história bíblica, diferente da história secular, a pré-história e a história têm uma ligação contínua com nome e sobrenome de pessoas, e não com uma ficção do que teria sido. Uma outra coisa interessante que Moisés acaba deixando para a gente nessa genealogia do capítulo 10 é a verificação do local onde essas pessoas existiram, ou seja, não são pessoas ficcionais. Eu posso até duvidar do dilúvio sob o ponto de vista de causas sobrenaturais, mas eu não tenho como duvidar da existência de Noé e de seus filhos, porque eles estão presentes e ligados com a história. Afinal de contas, eu vou encontrar Nimrod construindo não só Babel, mas Nínive e outras regiões, como a região Caldeia, a região Suméria. Eu vou encontrar Canaã, Tiro, Sidom, que são descendentes de Cão, presentes na história e nomes de cidades. Vou encontrar os descendentes de Sem vivos até hoje, porque os judeus estão lá. O povo de Israel continua vivo até os dias de hoje, o que significa dizer que de Noé para cá, a história é ininterrupta de pessoas e lugares, todos eles listados no capítulo 10 de Gênesis. O que significa dizer que a história bíblica, ainda que traga elementos sobrenaturais por trás dela, é uma história sólida quando a gente observa o contexto natural. O contexto da história geral, ou o contexto da geografia, ou o contexto das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, etc. O que significa também dizer que quando Deus deu as suas ordens para o espraiamento dessa população, imediatamente a partir dessa ordem, o registro histórico assumiu ramificações que se espalharam pelo globo. Ou seja, em qualquer lugar do planeta que eu for, eu vou encontrar ascendentes na história que implicam Noé. E é possível fazer isso até os dias de hoje. Tanto que em qualquer lugar do planeta que você visite, você vai encontrar relatos semelhantes ao bíblico a respeito tanto da criação quanto do dilúvio. Somados os dois conjuntos, dilúvio mais criação, algo superior a 400 ou 500 relatos distintos e que convergem para o relato bíblico. E aí a pergunta que não quer calar na sociologia é: quando você tem a humanidade inteira
conversando sobre um mesmo tema comum, ou esse tema é verdadeiro, ou todo mundo teve um devaneio de loucura ao mesmo tempo, o que é impossível. Ou seja, a forma como o relato bíblico apresenta a criação, a maneira sólida como a sequência histórica é apresentada de Gênesis 1 a Gênesis 11, a forma como Deus interviu em cada um desses processos, garantindo essa continuidade, preservou não só o relato dessa história, mas preservou o fato de que essa história se espalhasse pelo mundo com esse espalhamento das nações. E não importa para qual nação você viaje, você vai encontrar o digital de Deus presente nesse fluxo histórico. E essa é uma parte bonita da lição dessa semana, fechando esse ponto de introdução do livro de Gênesis, que é a parte mais substancial de ancoragem da Bíblia. Ou seja, se a gente jogar Gênesis 1 a 11 fora da Bíblia, pode jogar o resto inteiro fora. Porque toda a Bíblia está fundamentada nesses 11 primeiros capítulos. Por fim, o que esse texto todo traz para a gente como referência? Primeiro, que Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Cumpriu no dilúvio e cumpriu no pós-dilúvio. Que a humanidade insiste em continuar contrariando Deus, mesmo imediatamente após um evento catastrófico de tal ordem, como foi o dilúvio. Ou seja, não há limite para a arrogância ou o pecado humano, ainda que vendo Deus, ainda que vendo a intervenção de Deus, ainda que sabendo que todos os ancestrais deles morreram, exceto Noé e os seus filhos, a humanidade se distancia de Deus em pouquíssimo tempo. O que significa dizer que o pecado realmente não conhece limites, exceto o próprio Deus. Ao mesmo tempo, Deus é o limite para esses processos, e a misericórdia de Deus também não tem limites no sentido da abrangência, da expansão pela qual Deus manifesta essa mesma misericórdia. Tanto que abarcou todas as nações, seja na promessa, seja na maneira como Deus tentou intervir dentro desse processo de distanciamento do povo. Fica para a gente o recado e o desafio de, ao longo do estudo dessa semana, nos posicionarmos dentro dessa história e nos percebermos dentro desse fluxo histórico como gerações oriundas dessa história inicial, o que nos resgata a identidade, em primeiro lugar, mas principalmente nos resgata a percepção de que só estamos aqui porque Deus foi misericordioso desde sempre. Que isso nos estimule a continuar estudando e a perceber as diversas nuances para onde essa história do Gênesis vai nos conduzir durante o restante desse trimestre. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque podemos observar a partir desses capítulos iniciais do Gênesis a solidez com que tens guiado a história, tens conduzido a história da humanidade e principalmente a maneira maravilhosa e singular com que tua intervenção faz persistir não só o livre-arbítrio, mas a possibilidade da redenção. Dá, Senhor, que reconhecendo a tua misericórdia, possamos aceitá-la, acatar teus ordenamentos e principalmente cumprir a missão, é o que desejamos, inspirados e animados pela presença do Santo Espírito e confiados nos méritos de Jesus, que é em nome dele que oramos. Amém.